Bem, pessoal, bora começar aqui hoje, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, né? Na semana passada a gente comentou, né? Eu comentei com vocês que eu essa semana já ia disponibilizar uma primeira atividade para vocês, né? E vou fazer ela via formulários do Google, né? Então ela vai ficar disponível e vinculada com aquela nossa turma lá no Google Sala de Aula, né? Então essa atividade eu vou disponibilizar para vocês ela muito provavelmente amanhã, ou no mais tardar na quinta-feira, eu vou estar disponibilizando ela na quinta-feira pela manhã, tá? E vocês vão ter o prazo até a semana que vem para responder ela lá no formulário, né? E submeter para eu poder fazer a correção lá através do Google Sala de Aula, tá? Eu só peço que vocês quando abrirem o formulário, né, ele vai pedir para vocês preencherem as informações lá, nome, tudinho, e vai pedir um e-mail, né? Então, eu quero só que vocês se atentem para preencher o e-mail sendo o mesmo e-mail que vocês utilizaram para fazer o cadastro lá no Google Sala de Aula, né? Porque aí ele já permite que quando eu fizer a correção da atividade, vocês já vão receber o resultado, né, diretamente, vão poder verificar as notas, tudinho, quanto é que foi o resultado dessa atividade de você, tá? Eu estou planejando passar uma atividade com, no máximo, 10 questões, tá, pessoal? E elas vão englobar esses assuntos que nós tratamos até agora, toda essa parte inicial teórica, né? Então, o que é a cartografia, né? O que são coordenadas, o que é escala, como funciona, tudo que a gente já viu, né, nessas últimas aulas das últimas semanas aí, tá? Então, vai ser a primeira atividade de vocês. E tendo dito isso, tá? A aula de hoje eu quero aproveitar para verificar como é que está o entendimento de vocês a respeito das coisas que a gente já falou aqui na disciplina, né? Então a aula de hoje vai ser uma espécie de aula de revisão, tá? Então a gente vai revisar todos os conceitos que foram vistos hoje, tá? E até agora, e a gente vai tentar sanar as dúvidas o máximo possível. Então vai ser uma aula para vocês tirarem as dúvidas de vocês, se vocês quiserem, não entenderam como funciona algum conceito, quiserem uma explicação melhor, então a aula de hoje vai servir para isso, tá? E também, se vocês quiserem, eu posso resolver alguns daqueles exemplos que a gente usou nas últimas aulas, né, para como fazer o cálculo da escala, como fazer o cálculo de coordenadas e assim por diante, tá? Então, gostaria que vocês agora tomassem a palavra aí para dizer o que está faltando aí, o que vocês estão sentindo mais dificuldade até o momento. Podem falar. Eu senti muito, foi assim, nos cálculos. Logo quando veio os cálculos, que começou, aí eu senti bastante. Eu estava até assim estranhando os cálculos de certa forma. Aí só que depois ficou melhor para mim, melhorou. Tá, mais alguém, pessoal? Alguma outra, algum outro conceito, alguma coisa além dos cálculos que tenha sido dificultoso para a gente tentar dar um foco na aula de hoje? Professor, eu senti bastante dificuldade foi na questão dos cálculos. Como eu perdi um pouco ali em localizar os pontos para poder realizar os cálculos. Né? Essa parte que ainda estou um pouco confuso, assim, mas os cálculos eu consigo tirar de letra, mas a parte de localizar dentro ali das escalas ali, me confunde um pouco ainda. Tá, entendi. Tá, a dificuldade é na visualização, né, dentro da grade. Isso. Tá. Mais alguém? A mesma Professor, dificuldade que eu tenho é igual a dele, professor, também. Tá. Quem foi que falou antes da Thaís? foi o Wendel. Eu queria que o senhor explicasse também um pouco mais sobre a diferença entre as projeções cartográficas, tipo assim, o que é datum, o que é projeção cartográfica, o que é sistema de coordenadas, assim, mais a parte conceitual desses conceitos. Tá. Mais alguma outra dúvida, pessoal?
Não, então tá. Professor, Fala, Vitor. Vitor, depois o sobre Alan. tem um pouquinho de dificuldade naquela parte lá da régua para medir os pontos da grade. Tá. Essa é a parte Ah, de dificuldade. vou explicar um pouquinho, parecido com a dúvida do Matheus ali, a questão da visualização. Fala, Alan. Professor, queria só fazer uma sugestão, se eu poderia passar tipo um exercício, tipo simulado, como seria a prova, assim, para fazer um apanhado geral de tudo. Esse exercício que a gente vai fazer agora, essa semana, né, ele é uma atividade avaliativa, né, vai contar para a pontuação final de vocês, né, mas ele vai, nos moldes da prova, tá? Então, esse primeiro exercício que vocês vão fazer, ele já vai ser nos moldes da prova, tá? Não se preocupem que ele não vai pesar muito para vocês, vocês vão ter bastante tempo para fazer esse exercício também, então vocês podem usar todos os materiais de apoio, usar os vídeos das aulas para estarem tentando resolver, tá? Então, mas quando for a prova mesmo, ela vai ser bem nos moldes desse exercício que eu vou passar para vocês, tá? Ela vai ter questões similares, algumas até talvez se repitam, não sei, né? Então, vocês vão ver como é que vai funcionar, tá? Então, pode ficar tranquilo que esse exercício já vai dar uma ideia de como vai ser a prova para vocês. Mais alguém, pessoal? Tá, então olha só, já que não tivemos bons pontos aqui para a gente poder trabalhar já hoje, né? Então, vou pegar um primeiro momento aqui para fazer uma pequena revisão da parte mais teórica, né, conceitual, como o... Peraí, deixa eu ver, tem alguém mandou uma mensagem aqui. Ah, tudo bem, Mídia, não tem problema não, já vi aqui a mensagem. Então, eu vou fazer uma revisão dessa parte mais conceitual em relação o que o Wendel falou, né, mais cedo, né, em relação a definir esses conceitos de datum, né, só para a gente repassar isso aí para ver se fica bem consolidado aí na cabeça de vocês. Tá, deixa eu só abrir aqui, vou usar aquela apresentação que a gente já usou nas aulas anteriores para a gente poder trabalhar melhor com isso. Estão visualizando aí, pessoal? Sim, professor. Sim. Tá, então a gente vai usar aqui essa apresentação aqui, eu vou pular aqui alguns slides, né, vou me ater ao principal aí, que foi perguntado pelo Wendel, né. Então, deixa eu chegar aqui, tá aqui, a gente vai precisar falar de novo disso aqui, para a gente poder falar de datum, de sistema de coordenadas, para ficar mais entendível, né, a situação. Tá, então eu vou alterar um pouquinho a ordem aqui, tá? Para a gente ver se da primeira vez eu expliquei numa ordem, talvez se eu mudar a ordem agora, talvez fique um pouco mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então, vou tentar ser, digamos assim, o mais sucinto possível, tá? E tentar explicar da maneira mais simples possível isso aqui, porque às vezes a gente acaba usando alguns termos técnicos e acaba confundindo a cabeça de vocês. Então, olha só, dentro do que o Wendel falou em relação às dificuldades de entender alguns conceitos, né, teóricos que a gente trabalha aqui, né? Então, o que são coordenadas, tá? Primeiro, coordenadas são apenas valores
que vão localizar, identificar alguma coisa, né, na superfície da Terra, localizar um ponto, né, localizar uma área, localizar uma casa, o que seja. Então, qualquer coisa que eu quiser posicionar, eu tenho que ter uma referência, alguma coisa para me dar um posicionamento ali. Então, a coordenada vai ser só o valor, só o número, tá? Então, coordenadas eu vou ter de vários tipos. Vocês trabalharam já com 2 tipos diferentes. A gente trabalhou com um tipo de coordenadas, que foi as geográficas, que elas trabalham com aquela divisão entre meridianos e paralelos, onde a gente vai trabalhar com valores na forma de ângulos, né? São valores angulares. Então, a gente vai ter os valores na forma de graus, né? Graus, minutos e segundos, né? Quando a gente está posicionando alguma coisa na superfície da Terra, tá? Quando eu falo em sistema de coordenadas, tá? Sistema de coordenadas é um elemento mais complexo, mais completo também, tá? Porque dentro dele eu vou ter os valores, as unidades de medida, sejam elas quais forem, tá? Pode ser em grau, pode ser em metro, pode ser na unidade que vocês quiserem, na realidade, tá? Só que o sistema de coordenadas, ele vai envolver justamente um modelo matemático, tá? Um modelo matemático. Então, deixa eu abrir aqui repararam que eu gosto de riscar bastante, né? Que talvez, às vezes, a gente desenhe alguma coisa, a gente consegue dar um exemplo melhor, né? Então, vamos aqui imaginar aqui que eu tenho mais ou menos aqui o contorno da cidade de Belém, tá? Então, aqui, esse aqui é o Rio Guamá. Rio Guamá, a gente tem algumas ilhas aqui, a Ilha do Cumbu, né? Tem umas outras ilhas para cá, né? Enfim. Então, Rio Guamá aqui, né? Para cá a gente tem outra ilha na frente da cidade, né? Se eu pedisse para vocês dizerem para mim aqui nesse esboço da cidade de Belém, né? Belém está bem aqui. Belém. Belém. Onde é que está a casa de vocês aqui? Vocês conseguiriam me dizer? Hein, pessoal? Não, professor. Só uma noção Não, básica, né? assim, mas certamente não. Na verdade, acho que talvez quem conseguiria dizer mais ou menos onde mora Só tendo aqui, uma base mesmo. mas, por exemplo, alguém que mora próximo ao ver-o-peso, por exemplo. Essa pessoa que mora próximo ao ver-o-peso, se ela tiver conhecimento da geografia da cidade, ela vai saber que o ver-o-peso fica por aqui, assim, ó. Nessa região aqui, mais ou menos. Tá? Aqui onde eu estou marcando com. Então, mais ou menos por aqui o ver-o-peso. Então, se a pessoa mora perto do ver-o-peso, ela pode dizer, pessoal, eu moro mais ou menos nessa região aqui. Um exemplo para você. Tá? Mas isso aqui, alguém que tenha o conhecimento geográfico da cidade bem definido na cabeça. E não é todo mundo que tem, até porque a gente não tem o costume de estar olhando para mapas o tempo todo, de usar mapas ou ver, de ter uma noção geral do espaço geográfico. Tá? Então, como vocês falaram, eu preciso ter uma referência aqui, né? Esse meu esboço aqui é um esboço esquemático, né, de como seria mais ou menos a nossa região aqui, mas ele não tem referências, tá? Ele não tem referências. Eu não dei nenhuma referência para vocês aqui. A única coisa que eu disse é mais ou menos os contornos aqui da região. Correto? Então, quando a gente fala de sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas vai servir como referência. Então, vocês já brincaram de batalha naval? Já. Já, né? No jogo de batalha naval a gente tem aquelas grades assim, né? Se eu conseguir desenhar sem ficar torto. Né? Então a gente tem assim um jogo de batalha naval. É mais ou menos assim, né? E tem em cima são números, né? Então, 1, 2, 3, e do lado são letras, se não me engano, né? A, B, C. Aí aqui
eu já tenho uma referência. Por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, né? Alguém que mora próximo ao ver-o-peso. Essa pessoa, ela mora aqui no quadrante C1. Esse quadrante C1 todinho aqui, isso aqui é próximo do ver-o-peso. Vou ficar aqui de amarelo. Aqui. Então, isso aqui, ó, o C1, toda essa área aqui, é uma área que está próxima ao mercado do ver-o-peso, por exemplo. Tá? Então, isso aqui eu dei uma referência para vocês. Tá? Eu dei uma referência. Lógico, é uma referência precisa? Não, porque ainda assim é uma área muito grande esse quadrante aqui, né? Mas já é alguma referência. Então, é isso que eu quero dizer para vocês quando eu te falo de coordenadas, tá? O sistema de coordenada, ele vai servir como uma referência para a gente. Uma referência. De que forma? Vamos voltar lá na apresentação, né? Quando eu faço aquela subdivisão lá, eu tenho todos os meridianos, grau a grau, definidos na superfície terrestre. Eu tenho todos os paralelos também divididos. Aí eu consigo criar essa espécie de rede, né? Esse exemplo aqui essa figura dá um bom exemplo aqui. Eu crio essa espécie de rede na superfície da Terra, né? Rede é essa que eu mostrei posteriormente para vocês com essa figura aqui. Né, como se eu abrisse toda aquela rede lá e botasse ela num plano. Né? Então, essa rede aqui eu consigo posicionar um elemento no meu mapa. Qualquer elemento que eu quiser, eu consigo posicionar aqui no meu mapa. Óbvio, aqui eu estou vendo o mundo todo, então eu não vou conseguir posicionar elementos com muito detalhe, até porque aqui a escala não me permite. Né? Mas, de maneira geral, é possível eu posicionar qualquer coordenada aqui dentro. Tá? Então, se eu falar para vocês, eu quero posicionar, por exemplo, eu tenho que marcar um ponto que está na longitude. Vou escrever aqui do lado para vocês verem, na longitude 145 graus leste e na latitude 30 graus sul. Então, eu dando essa informação para vocês aqui e vocês tendo uma referência, que no caso é esse meu mapa aqui, tá? Vocês conseguem posicionar esse ponto aqui. Onde vocês acham que esse ponto estaria nesse mapa aí? Tá entre o 120 e o 150. Daqui. Na Daqui parte da onde? mais perto do X. Direita ou esquerda? Direita, aqui, Direita. No ou X. esquerda? Tá, Direita. perto do X. Isso. Tá, e tá onde? Não, tu achou 145, tudo bem. Sim. E a outra coordenada tá onde? Tá no menos 30, perto do E. Essa daqui, né? Isso. Pronto. Então, ó, o ponto é esse ponto bem aqui, ó. É um ponto bem aqui na Austrália. Eu não conheço a Austrália, eu nunca fui na Austrália, entendeu? Gostaria muito, mas não tem condição. Mas gostaria de conhecer, mas não conheço. Mas eu sei localizar um ponto na Austrália, aqui no meu mapa. Por quê? Porque eu tenho esse sistema de coordenadas aqui como referência. Tá? O sistema de coordenadas ele é uma referência para a gente. Assim como vou sair da cartografia aqui quase que completamente. Imaginem que vocês têm uma folha de papel em branco e vocês precisam fazer um desenho de 11 centímetros e meio. Como é que vocês fazem isso? Hein, pessoal? Se vocês têm uma folha em branco. Não, uma pergunta. Eu vou dar uma folha de papel em branco para vocês. Eu vou pedir, olha, desenhe uma linha com 11 centímetros e meio.
Como é que vocês vão fazer isso? Uma Usando a régua, vai régua. usar régua. Vão usar uma régua. A régua não desenha para vocês. Quem desenha são vocês usando um lápis ou uma caneta, por exemplo. Mas a régua ela vai servir de quê? De referência, tá? Quando vocês desenham alguma coisa com uma régua, vocês estão fazendo o uso de um sistema de referência. No caso da régua, não é um sistema de coordenadas, tá? Mas é um sistema de referência. Vocês estão usando o sistema métrico ali. A régua tá medida, tá? Ela foi criada utilizando o sistema métrico, né? Então, vocês conseguem medir lá 11,5 centímetros usando uma régua, tá? Então, os sistemas de coordenada, né, seja eles quais forem, eles vão servir como uma régua para a gente, só que uma régua que vai servir para a gente posicionar os elementos na superfície terrestre, tá? Então, eles vão servir como uma referência para a gente conseguir posicionar qualquer elemento na superfície terrestre. Beleza, pessoal? Sim. Deu para compreender? Tá, agora bora para outra parte aqui em Sim, relação. professor. Vamos pular de sistemas de coordenadas, né? Que eles vão servir como referência. Vamos pular agora aqui para projeções. Tá, projeções. Então, de novo, continuando aqui na parte teórica aqui do início da nossa conversa. Quando eu falo em projeções cartográficas, tá? Não tem como ser mais direto do que isso, porque é um termo, entre aspas, já autoexplicativo, né? A projeção, como o próprio nome diz, é como se eu estivesse jogando a imagem do meu sistema de coordenadas sobre uma superfície plana, tá? E depende da forma como eu jogo essa imagem. Então, aqui esse exemplo que eu coloco nessa figura aqui para vocês é um exemplo bem simples, né? Que simula aqui uma lanterna iluminando aqui o globo terrestre e a imagem seria aqui a sombra projetada do globo aqui numa parede, tá? Notem que dependendo de como essa lanterna projeta essa sombra lá, vão ter elementos que vão aparecer ou não na minha área de projeção, tá? Isso aqui a gente vivencia diariamente. Exemplo, quando vocês acordam cedo, de manhã cedo, vão sair de casa para estudar, trabalhar alguma coisa, aí pisa na rua assim por volta assim de 7 horas da manhã, que o sol já está ali, né, numa altura considerável, aí projeta a sombra de vocês no chão. A sombra de vocês, 7 horas da manhã, ela é uma boa representação de vocês mesmos? O que vocês acham? Sim ou que não? Eu acho que não. Não, né? Acho que Porque não. eu vou fazer um risco bem aqui, só para a gente exemplificar. Então, tá aqui. Imagina que isso aqui são vocês indo trabalhar de manhã cedo. 7 horas da manhã, o sol ainda não está muito alto, ele está baixo ainda, aqui perto do horizonte, né? Então, os raios solares vêm aqui na direção da gente. Então, quando a luz bate aqui na gente, nesse horário, ele projeta uma sombra, né? Nessa área todinha aqui, assim. Né? Então, a nossa sombra, ela fica esticada, né? Quando o sol está próximo do horizonte, seja de manhã cedo ou seja no final da tarde. Correto? Justamente por quê? Porque eu tenho essa influência aqui de como está sendo feita essa projeção. A sombra é uma projeção da gente, projeção do nosso corpo, que gera um anteparo. Né? A sombra é a nossa projeção. Então ela está deformada, está esticada. Quando é meio-dia, quando dá meio-dia, que o sol já está numa outra posição, né? Meio-dia o sol está aqui em cima da nossa cabeça aqui. Meio-dia, a nossa sombra não é mais essa daqui, porque agora a luz vem de cima para baixo, né? Então, meio-dia, a gente já vai ter uma sombra bem pequenininha
em comparação com a outra. É uma sombra que fica só assim, abaixo dos nossos pés, basicamente. Correto? Hein, pessoal? Sim, professor. Ok, professor. Pois é, então quando a gente fala de projeções cartográficas, é basicamente isso, tá? Imaginem que eu tenho a minha área de estudo, ou o planeta Terra como um todo, também pode ser, não tem problema, e eu vou projetar uma luz nele e botar um anteparo para pegar a sombra, tá? A forma da sombra, ou a forma da projeção, vai depender desses fatores, de como foi feito. No caso do Sol, né, a gente fala de fonte luminosa, tá? Aqui na Terra vai depender muito mais do tipo de projeção ou do formato que a gente está fazendo essa projeção, tá? Porque diferente de uma projeção na forma de um ponto luminoso, como tem aqui nessa figura, as projeções que a gente faz para a cartografia, elas podem ser basicamente desses três tipos aqui, tá? Tem projeções cônicas, planas e projeções cilíndricas, tá? O que que muda de uma projeção para outra? O formato do anteparo, onde a imagem vai estar projetada, né? Aqui, na projeção cônica, né, a gente projeta o espaço da Terra, o espaço geográfico, a gente projeta ele nas paredes de um cone imaginário aqui. Na cilíndrica, a gente projeta nas paredes de um cilindro imaginário aqui, um cilindro matemático calculado, né? Na verdade, não é bem imaginário. E na plana, a gente projeta como se fosse numa superfície, uma folha que está tocando a Terra em apenas um ponto, tá? Então, devido ao tipo do formato da projeção, eu posso gerar algumas variações, como a gente já comentou anteriormente, né? Então, a projeção cilíndrica, ela tem uma, digamos assim, uma boa cobertura aqui, né? De maneira geral. Porém, quanto mais ao norte e mais ao sul eu me dirijo, pior fica o resultado da projeção cilíndrica. Isso aqui eu expliquei para vocês na aula, a gente falou na aula de ontem sobre coordenadas UTM, eu expliquei o porquê disso aqui, né? Então, nessa região aqui, né, vamos dar um zoom bem aqui nesse lugar aqui. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Se fosse dar um zoom aqui nessa área, né, fazer um desenho aqui do lado. Eu teria mais ou menos isso aqui, né? A superfície da Terra, né, curva, e a parede do cilindro fazendo mais ou menos isso aqui, ó. Então é aquilo que eu expliquei para vocês na aula de coordenadas de projeção UTM, né? Nessa região aqui, onde o cilindro e a superfície da Terra estão praticamente paralelos aqui, né? Nesse lugar aqui que a curvatura da Terra não influencia, aqui a projeção fica sem distorção. Mas conforme a superfície da Terra se afasta da superfície do cilindro, nessa região aqui mais ao sul e mais ao norte, eu vou criando problemas aqui para minha projeção, tá? Então é como se a projeção aqui, ela vai, em vez de o ponto sair e ficar certinho no local que ele deveria estar, devido a essa inclinação aqui, o meu ponto ele vai meio que ficar deslocado, então é como se a imagem saísse no local errado. Então ela vai distorcendo, isso aqui vai alongando as imagens, vai esticando a informação conforme eu vou mais para o sul ou mais para o norte. Tá? Deu para entender, pessoal? Deu. Deu sim, professor. E por último aqui, a projeção plana, né? Que a gente também falou isso no dia dessa aula aqui, né? Ela tem o mesmo defeito da projeção cilíndrica, né? Só que é uma cilíndrica, digamos assim, ainda piorada, porque na cilíndrica a projeção dá a volta, pelo menos, no planeta. Na plana, não, né? Na plana, é só um plano que toca a superfície da Terra em um ponto, né?
toca em um único ponto aqui a superfície da Terra. No caso desse exemplo aqui, essa projeção está tocando certinho no polo norte geográfico da Terra, tá? Então, ela vai apresentar o mesmo erro, né? Próximo do centro, ela é bem precisa, né? Justamente porque aqui próximo do centro a curvatura da Terra não influencia. Mas conforme eu vou me afastando para as bordas da projeção e a curvatura da Terra vai ficando cada vez mais evidente, né? Eu tenho esses problemas aqui, né? De novo, eu tenho um esticamento aqui, né? Então, os Estados Unidos aqui, por exemplo, tem um tamanho original no planeta Terra. Quando eu projeto essa informação dessa forma que está aqui no exemplo, aparentemente é como se os Estados Unidos fosse muito maior do que ele é na realidade, né? Então eu tenho esse esticamento aqui. É um esticamento aparente, tá? Não quer dizer que aumenta de fato, mas é pela projeção que causa essa deformação. Tá bom? Deu para compreender? Deu. Deu sim, professor. Deixa eu tranquilizar vocês em relação a uma coisa aqui. Em relação a isso de tipo de projeção, as deformações, essa parte mais aqui teórica, né, como eu disse para vocês, isso aqui eu não costumo cobrar muito, assim, muito pesado esse tipo de informação. Isso aqui eu ensino para vocês nas aulas, porque vocês precisam conhecer, faz parte do nosso programa, vocês têm que ter essa base de conhecimento que existem vários tipos de projeção diferentes, tá? Mas na prática, vocês não vão estar trabalhando diretamente com essas projeções cônicas aqui, por exemplo, tá? Ou com projeções planas dessa forma como é apresentado aqui, tá? Então, quando vocês forem trabalhar com essas projeções, vocês vão trabalhar ou coordenadas geográficas, tá? Ou a projeção UTM. E como a gente vai trabalhar isso normalmente em áreas já bem restritas, áreas de trabalho, a gente não trabalha essas projeções a nível global, tá? Então, quando vocês forem fazer um mapa, vocês não vão fazer um mapa a nível global, entendeu? Então, vocês não precisam se preocupar tanto assim com essa parte das projeções, tá? Isso aqui fica a título de vocês conhecerem e entenderem como é que funciona, tá bom? Ficou alguma dúvida em relação a isso ainda, pessoal? Não, Não, professor. Beleza. Então, vamos lá agora para tirar as últimas dúvidas a respeito do datum, tá? Então, eu falei de projeção primeiro aqui, vamos falar de datum novamente. Então, a gente vai voltar para cá, tá? Para essa parte da apresentação. Então, de novo, por que eu preciso ter esses conhecimentos aqui, tá? Isso aqui é geóide, elipsoide, tá? Vocês não precisam ter toda essa noção, assim como eu falei para vocês na época da aula, vocês não precisam saber calcular um elipsoide, tá? A gente não faz isso, não é da nossa alçada fazer esse tipo de coisa, tá? Vocês vão ser técnicos em mineração. Vocês têm que saber utilizar as ferramentas, saber trabalhar com sistemas de coordenadas, tá? Só que eu não posso falar de sistemas de coordenadas e datum sem explicar, pelo menos aqui de maneira simplificada, como isso aqui é feito, né? Então é por isso que a gente fala aqui de geóide, fala de elipsoide e assim por diante, tá? Então, aproveitando ali, né, aquele exemplo das projeções, né? Então eu vou dar uma alterada aqui nessa figura aqui para vocês entenderem junto comigo, tá? Então, olha só, em azul, aqui nessa linha azul, a gente tem a superfície real da Terra, tá? Então, quando eu falo superfície real, digamos assim, seria tudo que é sólido na Terra, tá? A parte sólida da Terra. Pô, a gente não vai considerar os mares aqui. É por isso que ela é toda irregular, porque eu tenho áreas que têm cadeias de montanhas altíssimas e eu tenho áreas baixas que são as áreas dos fundos oceânicos. Essa é a superfície real da Terra, tá? A superfície topográfica que a gente fala, tá? Quando a gente diz que a Terra
uma esfera, né, esférica, né, na realidade ela não é esférica, é o que a gente chama de geóide, né? O geóide, ele é uma figura geométrica, né, quase esférica, tá? Quase esférica. Não chega a ser, se olhar no detalhe mesmo, o geóide ele não é esférico, tá? Ele é quase esférico. Para nós na cartografia, tá? O geóide ele é representado pela linha de base ou pelo nível zero de altitude na superfície terrestre, que nesse caso é o nível médio dos mares, tá? Então, quando a gente pega qualquer informação daquelas, a cidade de tal fica não sei quantos mil metros acima do nível do mar. O pessoal que gosta de futebol, por exemplo, aí, né? Vai ter jogo da seleção brasileira lá no Peru, né? A seleção tem que viajar para o Peru 15 dias antes para se acostumar com a altitude, porque lá eles vão jogar a mais de 3 mil metros acima do nível do mar, né? Então, o geóide é esse nível do mar, é essa referência que é utilizada globalmente, né? Como digamos assim, a altura zero da Terra, né? Então, o nível do mar é o zero, tudo que tiver acima do nível do mar é positivo, o que tiver abaixo do nível do mar é negativo, tá? Então a gente tem várias regiões que, dependendo do local, podem estar abaixo ou acima do nível do mar, tá? Tanto o geóide quanto a superfície topográfica, tá? Eles são difíceis de eu calcular. Por quê? Porque não são formas regulares, tá? Então, como são formas completamente irregulares, o trabalho que eu teria matematicamente para calcular uma forma irregular dessa aqui, tá, é absurdo, tá? Chega a ser quase impossível realizar um cálculo desse. E para que eu preciso saber o cálculo, fazer esse cálculo? Porque se eu quiser dizer, por exemplo, quero dizer que ponto é esse aqui na superfície da Terra. Quero dizer que ponto é esse aqui na superfície da Terra. Como é que eu vou dizer que ponto é esse? Eu preciso de quê para dizer onde está esse ponto aqui que eu marquei de preto? De uma régua. De uma régua? É Preciso de uma quase. coordenada. Eu preciso de uma referência. Uma Coordenadas, né? referência. Eu preciso de uma referência, né? Então, no caso, para posicionamento na Terra, a gente precisa de uma coordenada, né? Só que para eu poder ter essa coordenada, lembre que eu falei para vocês, eu preciso daquele sistema de coordenadas, que é alguma coisa que possa ser medido, que possa ser calculado com precisão, uma certa precisão, para eu poder posicionar, tá? Vamos voltar ao exemplo da régua lá, tá? Se vocês pegam uma régua na mão, vocês conseguem dizer qualquer posição em cima da régua. Se eu pegar e falar para vocês, eu quero que vocês botem o dedo ali nos 5 centímetros da régua, vocês vão lá, vão olhar onde é que está o 5, vão botar o dedo no 5, porque ali tem uma referência, né, na régua. O sistema de coordenadas é a mesma coisa. É igual aquele exemplo que eu mostrei agorinha, né, do ponto que eu marquei lá na Austrália, né. Se eu tiver o sistema de coordenadas, eu consigo precisamente apontar um local na superfície terrestre ou descobrir a posição de outro local, só com posse do sistema de coordenadas. De novo, voltando aqui para a superfície terrestre. Como ela é uma superfície muito irregular, tá? É muito irregular, é muito difícil eu conseguir calcular essa superfície de modo que eu consiga dividir certinho todos os pontos na superfície dela. Tá? Então, quando a gente fala nesse cálculo aqui que eu vivo falando para vocês, seria uma forma de eu conseguir, se eu calcular toda essa superfície, então eu consigo atribuir aqui uma unidade para cada ponto desses. Então, aí vocês poderiam dizer, tá no ponto X aqui, tá no ponto Z, enfim. Então, como é uma superfície irregular, é difícil ou impossível eu conseguir fazer essa marcação da maneira correta, tá? Então não teria precisão na minha divisão do espaço. A mesma coisa acontece com o geóide, que é o nível médio dos mares, tá?
porque ele também não é perfeito, ele não é imutável. Não tem como eu calcular ele com precisão para subdividir ele todo bonitinho aqui. E por mais que eu calculasse ele todo certinho, eu não ia conseguir posicionar os pontos em qualquer lugar da Terra, usando apenas o geoide. Tá? Porque, por exemplo, se eu dividisse o geoide todinho aqui em pedaços iguais, para cada um ter um nome, né, uma unidade específica aqui, para eu dizer os pontos onde está localizada essas informações, essa região aqui, por exemplo, que está acima do geoide, eu não conseguiria dizer um ponto nessa região, porque ela não está presente no geoide. Assim como essas regiões aqui abaixo do geoide, eu também não conseguiria marcar um ponto nessa região aqui, porque eu só tenho as informações do geoide, eu não tenho da superfície topográfica. Tá? Então, por causa disso, pela essa impossibilidade de eu conseguir dividir a superfície terrestre, topográfica, a superfície da Terra, de maneira precisa, tá? Como eu não consigo calcular ela de maneira precisa, eu preciso ter alguma coisa que eu consiga calcular. Aí que vai entrar os modelos matemáticos. Vão entrar os elipsoides, tem os esferoides, tem alguns modelos que são esféricos, tá? Normalmente se utilizam elipsoides, tá? Porque são os modelos que costumam ser utilizados por padrão nos cálculos, tá? Vamos lá no próxima figura. Então, né, quando eu tenho um elipsoide, ó, o elipsoide é essa linha verde aqui, é uma linha regular, eu consigo calcular toda essa superfície aqui, eu consigo dizer que ponto a ponto onde essa superfície está, porque ela está calculada matematicamente, então eu consigo, ela é uma superfície previsível, que a gente vai dizer, eu consigo dizer onde está qualquer ponto em cima dessa superfície, já que eu já tenho ela toda calculada, tá? Então, a partir daqui, desse modelo calculado, que a gente vai gerar o que a gente vai conhecer como datum, tá? O datum nada mais é do que um modelo matemático. Pode ser um modelo de elipsoide, pode ser um modelo esférico, tá? Isso vai depender do datum que vocês vão estar utilizando, tá? E esse datum, ele vai ser ajustado a determinadas regiões do planeta, né? Como vocês já viram, a superfície é completamente irregular, a superfície da Terra. Então, eu não teria como fazer um modelo regular que se ajustasse completamente a todas as superfícies irregulares da Terra, porque senão ele não seria um modelo regular. Concordam? Sim, no caso ele se tipo assim, ajusta então ao Isso, elipsoide, ao geoide e à isso. superfície Ele, da Terra. isso. O elipsoide ele se ajusta à superfície e ao geoide para poder, naquela região ali, ele vai servir como referência, tá? Vamos voltar para o nosso exemplo aqui de trás, tá? Aqui a cidade, o meu esboço da cidade de Belém aqui, tá? Então, quando eu fiz aquela malhazinha aqui, tá? Eu criei uma referência aqui, né, para a cidade de Belém. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Então, eu criei uma malha de referência aqui, tá? Essa malha, ela só serve para esse local aqui onde ela está desenhada. Eu não consigo, por exemplo, usando essa malha desenhada aqui, posicionar alguma coisa que seja na Ilha do Cumbu, por exemplo, que é aqui. Então, para quem já foi, cheio de barzinho aqui na Ilha do Cumbu, né? Então, eu não consigo, por exemplo, posicionar algum desses bares aqui nessa minha malha, porque a minha malha não compreende a Ilha do Cumbu. A minha malha foi feita para cá, para a cidade de Belém. É nessa lógica que funciona o datum, tá? O datum ele vai ser um modelo matemático que pode ser considerado uma malha, tá? Porque é em cima dele que vão estar as coordenadas, tá? A malha de coordenadas vai estar dentro do datum, que vai ser o elipsoide ajustado a uma determinada região, tá? Então, essa é a explicação, digamos assim, mais
palatável, né, mais simplificada, porque se a gente for para explicação técnica, aí a gente vai vir para cá, para essa informação aqui. Né? Então, é um marco determinado por meios geodésicos. O que é tudo isso que eu falei aqui? Acabei de falar aqui, falei 1 quilo aqui, marco determinado por meios geodésicos. O que são esses meios geodésicos? São aqueles cálculos das superfícies que eu falei para vocês anteriormente, né? Os meios geodésicos de alta precisão é o elipsoide, né? Então, isso aqui é aquele modelo matemático que eu acabei de falar, a parte do elipsoide, né? Que serve como ponto de referência para todos os levantamentos que venham a ser executados sobre uma determinada área do globo terrestre. Traduzindo tudo isso aqui, é o modelo matemático que foi calculado, que tem as coordenadas daquela região ali. Simples assim. Tá? Então, o datum ele vai servir como uma referência para uma determinada região. Só isso. Ficou claro? Sim. Fica assim, professor. Sacou aí, Wendel? Agora sim. Ficou mais esclarecido. Beleza, então. É isso que importa. Tá? Então, de novo, assim como vocês não precisam ficar batendo cabeça, né, aqui nessa questão de projeções, de decorar tudo, tá? Vocês também não têm que ficar decorando 500 dados diferentes, até porque vou mostrar aqui na prática para vocês. Ainda não era aula de eu mostrar isso hoje, mas eu vou mostrar. O que interessa a gente saber quando a gente vai trabalhar com isso, tá? É saber que dado eu estou utilizando, tá? E qual tipo de coordenada eu estou utilizando. Vocês não precisam calcular modelos matemáticos, calcular elipsoide. Vocês não precisam nem saber o nome do elipsoide que representa qualquer datum, tá? Porque eu até falei isso numa das aulas anteriores, né? O datum é esse aqui, esse é o nome do datum, né? Então é o datum do Brasil, o datum atual daqui do Brasil que a gente usa é esse aqui, o SIRGAS 2000, tá? Mas isso aqui não tem a ver com elipsoide, isso aqui é o nome do datum. Ele foi usado para gerar esse datum brasileiro aqui, foi utilizado um elipsoide que é registrado lá na Nacional de Geodésia, que registra esses modelos matemáticos, tá? Tanto os elipsoides quanto os esféricos, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês na prática. Aqui. Olha, vou abrir esse arquivo bem aqui, ó. Não, esse não, esse não tá legal. Deixa eu botar outro aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Olha só. Então, aqui, tá? Em azul aqui, eu tenho os limites de bairros aqui da nossa cidade, aqui de Belém, tá? Então, eu tenho os limites dos bairros aqui. Então, o que me interessa saber aqui? Eu saber que datum é esse, tá? Então, se eu já tenho esse arquivo, por exemplo, aqui, eu vou verificar aqui nas propriedades do arquivo, e eu vou verificar aqui, ó, qual é o sistema de coordenadas. Então, ele vai me dizer aqui, ó, esse arquivo que eu estou trabalhando dos bairros, ele trabalha com o sistema de projeção UTM, tá aqui, ó, sistema de coordenadas projetadas UTM. Então, aqui é uma projeção UTM, tá? Baseado no sistema de coordenadas geográficas, aqui, ó, GCS, Geographic Coordinate System, né, sistema de coordenadas geográficas, e aqui o nome do datum,
né, que é o SAD69, que, né, no caso desse arquivo aqui, só para vocês relembrarem aqui, onde é que está tá aqui, ó, SAD69 é o dato antigo, tá, que era utilizado ainda aqui no Brasil até alguns anos atrás. Tá, então, esse arquivo aqui é um arquivo antigo, tá? Isso aqui eu acho que é do ano 2000, se eu não me engano, esse arquivo. Então, ainda era utilizado o dato antigo, tá? E pronto. Ah, e quais unidades que eu estou trabalhando aqui? O programa lê para mim, tá? As unidades estão aqui em metros, aqui do lado. Isso aqui no caso de trabalhar com arquivo digital. Se vocês estiverem trabalhando com um arquivo, deixa eu achar só o tá aqui. Se vocês estiverem trabalhando com um arquivo analógico, né, um mapa impresso ou no caso aqui um mapa em PDF, tá? Que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês já mostrei esse mapa. Aqui eu estou trabalhando com um mapa em PDF. Poxa, qual é a coordenada que eu estou utilizando aqui? Só pesquisar aqui, dar uma olhada e ler. Ó, tá aqui, ó. O mapa está utilizando projeção universal transversa de Mercator, projeção UTM, né? Então esse é o nome completo da projeção UTM, tá? Universal transversa de Mercator. Então, daqui as informações, ó, datum que foi utilizado no meu mapa, tá? Então, isso aqui eu tenho que saber entender essas informações. Vocês não vão precisar saber calcular isso aqui, tá? E as coordenadas aqui, se eu já vi que está em UTM, quer dizer que aqui eu tenho coordenadas em metros, né? Então, as coordenadas aqui estão em metros, tá? Não se espantem de estarem vendo assim, ó, 320, 300, tá? Por quê? Aqui eu não estou falando de 300 metros e 320 metros. Aqui é 300 mil metros, 320 mil metros. Ou seja, daqui para cá tem 20 mil metros de uma linha vertical dessa para outra aqui. Né? São 20 quilômetros aqui. Tá? Não se esqueçam que o TM a gente vai variar sempre em metros, mas sempre fiquem atentos como está escrito, porque aqui eles resolveram não mostrar os zeros a mais aqui para simplificar e não ficar muito poluído o mapa, tá? Mas nada que a escala do mapa não desse para ajudar vocês, tá aqui, ó, a escala do mapa, a gente tem aqui esse tamanho aqui, né, do 0 até 20 é o mesmo tamanho que está aqui, entre uma quadrícula e outra aqui. Tá? Então você tem que saber utilizar, manusear, saber que tipo de coordenada vocês vão estar utilizando. Quando a gente chegar nas práticas com GPS, tá? Eu vou mostrar para vocês também como vocês vão selecionar essas opções no GPS, tá? Isso aqui a gente seleciona no GPS. Então, eu escolho se eu quero trabalhar com o TM ou se eu quero trabalhar com coordenadas geográficas no meu GPS, beleza? Professor, e sobre as cores no mapa, no caso? Ela representa, né, as rochas, né, e as idades de cada uma da sua formação? Isso. Tá. Ela não vai representar a idade de maneira precisa, tá? Ó, mas tá vendo que tem um padrão, tem uma padronagem de cores aqui, tá vendo? Essa padronagem aqui, ela não vem de lugar nenhum. Isso aqui não é da cabeça do autor do mapa, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui um arquivo para vocês entenderem de onde vem isso. Eu acho que eu salvei aqui nessa pasta da outra turma. Não, tá aqui. Achei. Tá aqui, ó. Isso aqui vocês vão ver muito durante o curso de vocês, tá? Isso aqui é a tabela cronoestratigráfica internacional, tá? Essa aqui é o modelo, é a versão mais atualizada. Isso aqui todo ano tem atualização. Essa aqui foi a última, é a de 2020, tá? A de 2021 ainda não saiu, tá? Então, mas isso aqui a gente acha gratuitamente no site, nesse site aqui, ó, stratigraph.org, tá? Então, essa tabela aqui, tá? Aqui vocês vão ver, ó, essas cores, ó, elas seguem aquela padronagem do mapa lá. Estão vendo?
É o mesmo padrão de cores. Óbvio, aqui eu tenho, digamos assim, a lista completa com todos os tempos geológicos que a gente conhece que são divididos até o momento, tá? Então vocês vão ver que eu tenho variações de cores aqui, tonalidades, para cada era e para cada período geológico que existe, né? Então, quando eu tenho essas cores aqui mais rosadas, geralmente são rochas mais antigas, rochas aqui dessa época aqui do Arqueano, tá? Só para título de conhecimento de vocês, tá? Isso aqui são rochas que têm mais de 2 bilhões de anos, né? Rochas que chegam a quase 4 bilhões de anos, então é muito tempo. Então aqui são 4 mil milhões, né? Então são 4 bilhões de anos. Então são rochas antigas aqui, tá? Então essas cores aqui, oi. Quando eu for baixar assim, um shape de um solo para definir essas características aí dessas cores, no shape que eu for baixar, ele já vai vir ou eu que vou ter que ir lá e preencher a área? Como é que vai ser? Depende da onde tu baixares, tá? Exemplo aqui. Quando a gente vem, deixa eu pegar aqui o arquivo do mapa geológico do Pará. Deixa eu ver se está aqui nessa pasta. Ó, o arquivo do mapa geológico do Pará, ele vem esses dois arquivinhos aqui, tá? Esse que eu estou abrindo aqui, que abriu com uma cor só, tá? Que é o arquivo, digamos assim, o arquivo cru, né? Ele tem as informações aqui dentro, tá? De que unidade é, qual é qual unidade, qual é a idade delas, tá? Então, aqui, do jeito que ele tá, eu teria que escolher, devido à idade, escolher a cor correta, né? Saber qual o período eu tinha que olhar um por um aqui e mudar, tá? Só que esse trabalho já foi feito, tá? Então, quando a gente quando a gente baixa esse arquivo aqui da CPRM, né? Quem vai ter esses arquivos para a gente sempre é a CPRM. Então, eles já mandam junto aquele outro arquivinho ali. Deixa eu fazer por aqui que é mais fácil de mostrar para vocês. Eles mandam junto esse outro arquivo aqui, tá? Que é um arquivo que a gente chama de layout, tá? Um LIR. Esse arquivinho aqui é como se fosse uma visualização salva desse arquivo original. Não funciona sozinho. Quando eu adiciono só ele, deixa eu remover aqui, ó, remover tudo. Quando eu trabalho só com esse arquivo aqui, que é onde vem as cores, que já veio pré-carregado da CPRM, ele não funciona sozinho. Eu preciso dizer de que shape é essas cores. Então, eu vou baixar, dizer que é do shape de geologia. Então, ele já faz aquela adequação das cores para mim, tá? Mas, num primeiro momento, tá, pessoal? Isso aqui foi feito manualmente, tá? Então, a equipe responsável pelo mapeamento geológico do estado do Pará, ela fez isso aqui manualmente, tá? Então, foram colorindo, vendo qual era a idade certinha de cada um e foram colorindo, tá bom? Só mais um detalhe em relação às cores, tá? Vocês podem perceber que aqui, isso aqui é o padrão internacional, tá, pessoal? Isso aqui não impede que a gente use esse padrão internacional no Brasil, tá? Mas assim também como não impede que o Brasil tenha o seu próprio padrão adaptado, tá? Então, eu não tenho em PDF aqui, eu acho. Deixa eu verificar se eu acho aqui na internet rapidinho. Crono, estratigrafia, CPRM. Deixa eu ver se é esse aqui. Tempo geológico. Não, aqui só tá o padrão. Eles só colocaram o padrão internacional aqui. Eles não têm uma tabela igual a essa aqui, brasileira. Mas na prática, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui.
Tá aqui, CPRM. Professor, qual é o nome desse Tá. shape Então, dessa coloração? oi. Qual é o nome desse shape? Esse aqui O que tá é o na shape de coloração? litologia do mapa geológico. Obrigada. Não, o shape é esse, litologia. Só que ele tem um arquivo LIR aqui, junto, que vem com essas cores salvas, tá? Isso aqui a gente já baixa automaticamente junto. Vem, na verdade, vem tudo isso aqui, num arquivo só. Ah, tá, ok. Oi? Cortou aqui, eu não entendi. Não, só queria saber mesmo se só baixa um shape de litologia e vai vir esses outros que vai ser a coloração, no caso. Não, na verdade tu não vai baixar o shape de litologia na CPRM, tu vai baixar o projeto inteiro, o SIG do Pará inteiro aqui, geológico. Aí já vem tudo organizadinho, como vocês estão vendo aqui nessas pastas aqui. Tá? Então, só para a gente finalizar essa parte das coisas aqui, para a gente passar para os cálculos. Ó, notem aqui, se eu for comparar, se eu consigo abrir lado a lado aqui para a gente ver. Olha, aqui do lado direito eu tenho a tabela internacional. E aqui do lado esquerdo eu tenho as cores que a CPRM usa como padrão. Então aqui tem algumas cores que são diferentes na CPRM da cor internacional, tá? Exemplo, pega aqui, ó, neo-arqueano, meso-arqueano, arqueano, que são as rochas mais antigas, tá? Aqui na internacional, ó, neo-arqueano, meso-arqueano, arqueano são rochas que têm esses tons aqui rosados. Isso pela tabela internacional. Mas no Brasil, a gente usa esses tons de cinza aqui para essas rochas mais antigas, do arqueano. Tá? Isso aqui é uma convenção da CPRM, tá? Não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aqui foi definido há anos atrás, isso aqui a CPRM definiu como esse sendo o padrão de cores, tá? Aqui, os rosados já vão ser umas rochas um pouquinho mais novas, ó, ordoviciano, tá? Siluriano, então tem algumas cores que são diferentes da tabela da CPRM para a tabela de cores internacional. Oi? Onde não tem cor é onde ainda não foi explorado, é? Onde ainda não tem cor. Tipo, branco. Onde? Não. Aqui nesse mapa aqui, o que vocês estão vendo sem cor é rio, tá? Porque esse mapa aqui é só é só o estado do Pará, tá? Eu não tenho dos outros estados aqui. Eu até tinha o do Amazonas aqui do lado, mas eu não sei por onde andam esses meus arquivos do Amazonas, tá? Mas aqui dentro do Pará, tá? Aqui não tem nada que não esteja colorido, tudo aqui está colorido, tá? Tudo que é rocha aqui, ou solo, ou sedimento, está colorido. O que não está colorido aqui, que vocês não estão vendo aqui, porque eu não coloquei na visualização, são os rios, tá? Que são essas partes aqui brancas, aqui é o rio Tapajós, o rio Amazonas, o rio Tocantins aqui, né? Mas, se vocês quiserem ver, só eu colocar, porque eu não tinha colocado os rios aqui, né? Qual o nome do programa, professor? O nome do programa, por favor. É RIS. RIS. Professor, então quer dizer que a CPRM ela não atualiza essa convenção de cores, ela sempre usa as mesmas? Eles usam geralmente as mesmas, eles têm o padrão deles já lá, entendeu? O que varia é só a questão de tonalidade, tá? Então, exemplo aqui. Se a gente for para essa área aqui, ó, aqui a gente tem umas rochas cinzas aqui, que são rochas arqueanas, tá? Então, quando eles vão colocar no mapa, quantas cores eu tenho possível para rochas arqueanas aqui? Tem uma, que é para o arqueano maneira geral, que é esse cinza mais escuro, né? Aqui, e tem para o meso e para o neo-arqueano, esses tons mais claros aqui. Tá? Então, eles dividem pelas principais idades. Tá? Se vocês forem ver, as idades que eu estou falando aqui, arqueano, eu estou falando
Quando eu falo só arqueano, eu estou falando dessa parte aqui. Se eu falar só arqueano, compreende todas essas outras aqui. Por que eu usaria o arqueano, que é esse tom de cinza aqui? No caso de eu não saber se a rocha ela está no paleoarqueano, se ela está no mesoarqueano, se ela está no neoarqueano ou se ela está no eoarqueano. Entendeu? Então, aqui são unidades menores de tempo. Então, imagina que, por exemplo, o arqueano corresponde a um dia, né, 24 horas, o total, e aqui eu tenho 6 horas, mais 6 são trechos de 6 horas ao longo do dia, né, como se eu fosse subdividindo. Esses tempos geológicos, vocês vão aprender isso mais na frente, eu acho, não sei se vocês já viram isso aqui em geologia geral, tá? Mas vocês vão ver, isso aqui são subdivisões, né? Então eu tenho aqui um tempo geológico, um éon tema, ou éon, que a gente chama, tá aqui, o proterozoico, isso aqui é um éon. Dentro do proterozoico, eu posso subdividir ele em paleoproterozoico, mesoproterozoico e neoproterozoico. Só que cada um desses aqui eu tenho outros períodos de tempo menores aqui, que também podem ser subdivididos, né? Então, essas variações de cores, a gente só vai usar elas quando eu tiver a noção exata de que tal rocha aconteceu nesse períodozinho aqui, ó. Esse período aqui, o Stateriano, ele ocorreu entre 1,8 bilhões de anos atrás e 1,6 bilhões de anos atrás. Então, é um período de 200 milhões de anos. Esse retângulozinho aqui do Stateriano, ele é um período que corresponde a 200 milhões de anos na história da Terra. Então, cada corzinha dessa aqui vai representar uma pequena variação de tempo dentro de uma era maior, tá? E já no mapa aqui da CPRM, a gente não vai ter toda essa subdivisão, assim, tá? Ele não chega nessa subdivisão tão detalhada desses períodos bem pequenininhos que a gente vê aqui na tabela internacional. Ele vai se ater aos períodos maiores aqui, né? Por exemplo, aqui, arqueano. Na tabela da CPRM, a gente só vai ficar aqui. É o arqueano, paleoarqueano, mesoarqueano e neoarqueano. Quando a gente chega num período mais recente aqui, por exemplo, pega aqui, ó, Jurássico, Triássico e Cretáceo. Isso aí vocês devem reconhecer, caso vocês tenham assistido os filmes do Jurassic Park, né? Então, aqui é a época dos dinossauros, né? Triássico, Jurássico e Cretáceo. Quando a gente vai na tabela da CPRM, a gente vai pegar aqui, ó, Cretáceo, ele só tem divisão entre Cretáceo inferior e Cretáceo superior. Olha a tabela internacional. Ela vai de Cretáceo superior, inferior, e ela tem subdivisões para cada um deles, né? Então, a da CPRM é como se fosse um modelo simplificado dessa internacional. Deu para compreender? Sim. Deu sim, professor. Tá? Então, bora passar aqui, a gente conversou muito aqui sobre isso de convenções de cores. Bora falar aqui dos cálculos, tá? Só para a gente finalizar, que daqui a pouquinho está acabando já o horário da nossa aula. Tá? O que vocês ficaram com dificuldade maior lá na questão dos cálculos, hein? Colocar os pontos lá naquela margem, só. Os cálculos eu achei depois só que eu fui achar mais fácil. O senhor Tá. explicando melhor. Então, bora aqui para o nosso exemplo aqui, ó. Esse aqui é o exemplo resolvido. Acho que eu até mandei para vocês isso aqui, né? Então, como é que a gente vai entender, né? O que eu quero que vocês comecem a tentar enxergar, tá? É como funciona essa divisão aqui, tá? Então, vamos usar esses pontos aqui que já estão plotados como exemplo. Tá? Ponto 1. Ele está aqui, ó, a longitude dele, 49 graus, 15 minutos e 20 segundos para oeste, tá? Então, primeira coisa que eu vou ver, para onde está aumentando, onde está variando aqui as minhas coordenadas. Então, como varia para oeste, então eu sei que quanto mais para a esquerda eu for, maiores vão ser os meus valores. Então, aqui eu tenho 49 graus oeste, aqui eu tenho 49 graus e 30 oeste, aqui eu tenho 50 graus oeste, tá? Então, onde vai estar essa minha coordenada?
ele vai estar exatamente 15 minutos e 20 segundos além da coordenada 49. Tá? Então, quando vocês fazem aquele cálculo, depois que vocês já fizeram essa parte aqui, vocês já entenderam, né, como é que faz a conversão de segundo para minuto, joga na regra de 3, né, e vai medir aqui para ver quanto eu vou precisar afastar o meu ponto daqui do meridiano 49. Tá? Quando a gente faz esses cálculos aqui, que estão aqui embaixo, né, então está aqui o cálculo resolvido para vocês. Converti os segundos para minuto, né? Então obtive aqui essa informação, somei com os 15 minutos que eu já tinha aqui, né? E fiz o cálculo. Se 3 centímetros, que é o tamanho da minha grade aqui, são 30 minutos, que é o tanto que variou a coordenada, então, os 15,33 minutos vão corresponder a quantos centímetros? A gente chegou nesse valor aqui, que foi 1,53 centímetros. Tá? Então, feito isso, tá? Vocês vão só ter que medir 1,53 centímetros a partir do 49. Por que a partir do 49? Hein, pessoal? Por que eu meço a partir do 49? Porque tá no 49 graus e 15 minutos. Isso, 49 graus, 49 porque eu graus contei e tudo isso aqui. 30. Isso, porque eu calculei tudo isso aqui. Isso aqui equivale àqueles meus 1,53 centímetros que foram calculados. Então, é isso aqui que eu transformei numa medida espacial para eu colocar aqui no meu mapa. Tá? Isso aqui vocês vão medir na régua, na prática, isso aqui a gente faz na régua. Tá? O ideal, esse exercício aqui ele era para ser feito impresso, vocês fazerem em sala utilizando uma régua. Tá? Aqui a gente está fazendo no computador porque é o que tem para a gente fazer no momento, né? Não tem como a gente fazer isso presencialmente. Né? Então, como eu não tenho como medir com uma régua aqui no meu computador, na tela, né, para ter a precisão correta, eu medi usando a própria régua do Word aqui, que me mostrou aqui que eu tenho, se eu for usar aqui como parâmetro, eu tenho 1, 2, 3 centímetros de espaço aqui, por isso que eu usei aquela informação lá. Né? Aí eu medi 1,5 centímetros aqui e marquei o meu meridiano. O mesmo raciocínio vale para a latitude, né, que foi 18 minutos e 25 segundos. 18 minutos e 25 segundos além, né, ou a mais desses 2 graus aqui. Então a gente já sabe que está aqui nessa faixa aqui, né, em algum lugar nesse quadrante. Então, após converter esse valor aqui, a gente obteve o valor que, se eu não me engano, foi o mesmo, foi 1,53 centímetros também, tá? Para medir aqui. A única diferença é que aqui, em vez de eu relacionar com 3 centímetros, como eu tinha feito anteriormente, eu relacionei com 2,5 aqui, porque eu mostrei para vocês que quando eu desenhei essa grade aqui, né, eu acabei deixando ela menor aqui nesse sentido. Então, ela não está quadradinha, ela tá retangular, né? Essas grades aqui estão retangulares. Né? Então, quando eu medir por aqui, né, usando a régua de novo, a régua do programa como referência aqui, ó, então, deu aqui 1 centímetro, 2,5 centímetros, aproximadamente. Então, com essa régua aqui, eu obtive uma diferença, né? E, de novo, eu vou medir a partir do 2, porque eu calculei somente o que estava além do 2. E isso aqui se aplica a todas as outras exemplos que a gente deu. Tá? 49,50, né? Se eu calculei tudo isso aqui, então é tudo que está além do 49. Aqui a gente obteve um valor maior, né? Que, se eu não me engano, deixa eu ver quanto é que foi. Cadê? 49,50. 0,26. Foi Deu 5,02. 5,02.
né? Então, se foi 5,02, eu tenho que medir isso a partir do 49. Então, de novo, começa no 49 e meço 5 centímetros para cá. Foi o que a gente fez aquele dia, mediu 5 centímetros dessa linha até a outra. Eu poderia ter medido da linha do meio para cá? Hein, pessoal? Eu poderia medir daqui, dessa linha do 49,30 para cá? Poderia ou não? Com uma condição. Eu poderia medir dessa linha para cá. Só que eu ia ter que fazer uma outra conta para poder medir. Porque daqui a Da meu ponto. metade. Aqui o meu ponto Seria de a metade. partida. Meu ponto de partida aqui seria o 49,30. Então eu não posso calcular tudo isso aqui. Porque se eu calcular tudo isso aqui, eu vou estar medindo a partir do 49. Então eu teria que subtrair 30 minutos daqui. Então, em vez de usar 50 minutos e 16 segundos para fazer o cálculo, teria que ser isso aqui menos 30 minutos. Então, eu ia ter que usar 20 minutos e 16 segundos para fazer o cálculo. Entenderam? Sim. Aí o resultado que ia dar aqui para mim ia dar 2 centímetros, que é exatamente o que vai dar daqui para cá, de distância. Porque os outros 3 centímetros eu já teria descontado daqui. Tá? Mas é só uma outra forma de calcular, tá? Eu recomendo que vocês façam da maneira que a gente fez no exercício, pelo menos nesse primeiro momento, para vocês não se confundirem, tá? Não correrem o risco, por exemplo, de calcular com 50 e medir da linha errada. Então, meçam sempre da linha correta. Então, se eu estou medindo tudo que está além do 49 aqui, com o meu cálculo, então eu começo a medir no 49. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Não, professor, até agora não. Deu para compreender aí? Tem alguma dúvida ainda? Eu não tenho mais. Então tá, então se vocês não têm nenhuma dúvida, só reforçando aqui, né? Eu provavelmente, ou amanhã, ou no mais tardar, na quinta-feira pela manhã, eu vou disponibilizar lá através do nosso sala de aula do Google lá, o link, o formulário para vocês estarem fazendo a atividade, tá? Aí vai ficar os passos, vocês vão ter até a outra semana lá o período para execução do formulário, tá? E não se esqueçam, quando vocês forem preencher as informações de vocês lá para responder as questões, vocês colocarem o mesmo e-mail que vocês se cadastraram no sala de aula, né? Então, relembrando, eu vou deixar um tempo aberto, porque eu sei que às vezes tem dificuldade, ou está trabalhando, não vai ter tempo de fazer, então vocês podem fazer num tempo que vocês acharem mais tranquilo para resolver essa atividade, tá? Alguém levantou a mão aqui, quem foi? Foi Foi sem Paulo querer, Vitor, foi isso? professor. Foi sem Ah, querer. tá. Você quer... Ah, de Desculpa. boa, pensei que queria perguntar alguma coisa. Tá. Então, pessoal, tá ok isso aí? Ok, Tá sim, Então, tá. Então, se não ficou nenhuma dúvida, a gente vai encerrar por aqui, né? Lembrem de colocar os nomes de vocês aí na lista, né, no chat, só para ficar registrado aqui para eu lançar as frequências de vocês depois. Tá, quem for colocando o nome, se quiser depois já pode ir saindo, que aí a gente já vai encerrar por aqui. Ok, obrigado aí, professor. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, professor. Eu tô presente na aula, senhor. Não pude Beleza, eu responder. tô vendo aqui, Vitor. Tranquilo. Tá ok.
tarde, professor. Tchau, tchau. Professor, ontem eu participei da aula, mas só que deu um bug na internet aqui e saí antes do tempo. Será que deu falta para mim ontem? Não, eu vi. Não, não dá falta, não. Eu vi, eu percebo quando vocês estão em reunião. Eu mando uma mensagem dizendo, a pessoa caiu minha corrente. Mas eu sempre vejo a gravação para ver quem estava presente na aula. Fica Ok, tranquilo. obrigado. Ontem estava demais a Até mais, internet. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tem dia que não coopera.